Gravando. Boa tarde a todos, conselheiros. Bolinha tá ligado. Vamos abrir a 50ª sessão ordinária. Quinta. Hã? Sexta. Sexta. Ah, tá, tudo bem, tá certo. Dia 24/9. Quarta-feira, hoje é quarta, não, quinta. Você fica ali fazendo assinatura daí. 14 horas. É uma maracutaia ali. Leitura e discussão da ata de enumeração do Conselho da DGE, tratando de 17 de setembro de 2014. Está em votação, se tiver alguma dúvida, aprovado. Passamos ao item 3, apresentação e discussão de processo com objeto de revisão a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. A gente vai colocar os processos. Se quiser inverter a volta para o pessoal da primeira O Zé Duarte vai relatar, né, Zé? Sei não, né? Da Atlântica. São só os itens 4? São os itens 4 sobre vocês, se fosse possível, usar o que eu falar. Então, passamos a apresentação com projeto de revisão a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Item 4. No item 4. Muito bem. Processo 2013, final 1677, interessada a Planta de Construções, Comércio e Serviços. Processo 2013, final 9031, interessada a Planta de Construções, Comércio e Serviços. E processo 2013, final 1674, interessada a Planta de Construções, Comércio e Serviços. Esses são 3 processos que foram apresentados tempestivamente, devidamente instruídos, e eu estou relatando pela anulação do processo porque houve aquele enquadramento na lei geral sem se apontar a resolução específica da penalidade que deveria ser. Depois Não houve justificação legal. não houve tipo. Eu não sou advogado, nunca passei nem na calçada da porta da faculdade de Direito, eu nunca sou obrigado a usar as expressões jurídicas que são típicas do cara formado, experiente como você. O seu assessor não trabalha direito. Fui caçado. Não fazer A licença dele foi caçada, a licença dele foi caçada. Não é mais não. Não pagou a anuidade da OAB. Tá igual. Então, esses 3 processos que eu acabei de resolver são pela manutenção da anulação da referida penalidade. Prisão do corpo. Foi anulado a primeira? É? Foi 3 anulado. processos. Os 3 três? processos. 2013, final 1677, 2013, final 93, 2013, final 1674. Aprovado. Os 2 outros processos, 442, né? O outro estão juntos? Então, esses 2 itens Dois processos a seguir são exame. Não, esse não. Qual é a tabela? Né? Finais 2, o final Parei. 947 e o final 948. É o final, né? 4.4, 4.5. Depois dessa volta aqui tem que obedecer isso aqui. É o 4.4, 4.5. 4.5. São os 3 primeiros até o 4.3 é pela anulação, já foi expresso. O 4.4.5 é pela manutenção do processo instruído, apresentado tempestivamente o recurso para pedido de revisão e pela manutenção que já foi guardada na resolução específica. Aquele negócio que faltou material, não é? Esse que ele quer fazer. Esse aqui é fazer. Exato. Ele vai fazer Você levou a palavra para ele. isso. Seus conselheiros, boa tarde. Estou Os dois, né? Você vai fazer defesa dos dois? dos dois. Os dois se tratam praticamente da mesma situação. A empresa Atlântica, ela tem que fazer a manutenção terminal, conforme disposto no contrato. Então ela faz essa manutenção. Nesses 2 autos de infração foram discriminados vários itens
em torno de, deixa eu pegar aqui, em torno de 40 itens para que a Atlântica fizesse a manutenção. Então ela foi fazendo a manutenção de acordo com os gastos, de acordo com o orçamento. O próprio contrato de concessão permite que a Atlântica faça esses gastos de acordo com o orçamento que ela tem. Ela não pode utilizar dinheiro que ela não dispõe. Então ela foi fazendo. O que ressoa aí são materiais de limpeza, que são, normalmente são furtados dos sanitários. Então, caiu que nessa fiscalização realmente não existia lá papel higiênico e papel toalha. Só que isso é constatado periodicamente que são furtados, inclusive não é só em Anápolis, não é problema de Anápolis, não é problema de terminal rodoviário. Inclusive, para conversando com o conselheiro, falou que até aqui próprio na seção, no prédio aqui, existiu essa situação. Então, é uma situação complexa, é difícil o terminal se adequar à situação. É reposto, só que é feito furto. Tanto é que é só específico com relação a material higiênico, papel higiênico e a questão do papel toalha. Isso é um reposto. Então, o que a gente quer, e também colocou aí o prazo de 3 dias. Foi 3 dias para a gente fazer em torno de 70 itens. E nós cumprimos com a maioria deles. E faltou somente esse que foi constatado o furto. Nós notificamos o Glenn, que é o agente fiscal, que foi furtado. A gente fez a gente juntou a nota fiscal dos materiais comprados, tem a nota fiscal constando que a gente comprou esses materiais. Infelizmente, quando foi feita a fiscalização, não continha lá. Mas nós fizemos a reposição da forma adequada. Então, o que a gente quer é a revisão desses 2 autos de infração, que são basicamente a mesma coisa, e o intuito da gente cumpriu praticamente 90% do que foi determinado ali. Faltou somente material de limpeza. Então, o nosso posicionamento nesse sentido, que seja revista a situação até por conta que a gente está fazendo manutenção, a empresa Atlântica está fazendo manutenção do terminal. Só que faltou somente esses 2 itens. A gente fez a limpeza que eles determinaram, nós fizemos a reposição dos telhados, nós fizemos tudo que ele determinou. Com relação à limpeza, aliás, desculpa, limpeza não, a reposição de materiais higiênicos que foi ocorrido esse auto de infração. Isso mesmo, só. A primeira fiscalização, certo, foi dado os prazos, e o outro ocorreu 1 ano depois. Nessa segunda, constataram que não tinha papel higiênico, não tinha mandado. Coincidentemente. Aí foi dado mais 3 dias para providenciar. Só depois que foi lavado a notificação. Então foi 1 ano. Eles fizeram o que não tinha que fazer em 1 ano. Só que o papel higiênico continuou faltando. Foi dado mais 3 dias para Senhor conselheiro, só um detalhe, que dessa mesma fiscalização, constou que foi feita todas as outras determinações que foram pedidas. Mais de 70 foram feitas. O que era manutenção e conservação foi feito, o que era reposição de material. Foi feito, mas existe o furto lá, infelizmente existe. Lá são 12 banheiros. Nenhum banheiro foi constatado isso, lá são 12. Foi constatado nenhum. Tem a comunicação do cliente, você falou que o material foi roubado? Não, tem a comunicação do cliente falando que a manutenção foi feita. Ele faz o relatório dizendo que foi cumprido todas as determinações, é certo. Eu até acho que tem uma certa razão, eu sei que não é que a gente sabe como é que é isso. Mas existem caixas de reposição de papel higiênico, ou melhor, de depósito de papel higiênico, que são, de uma certa forma, mais funcionais, no caso de vocês, do que vocês deixarem o rolo de papel higiênico lá. Inclusive, eu conversei agora com Você deixa o rolo de papel higiênico, eles vão, pode ser passivo de novo. Cadeado, né, que você falou. Agora Nós trocamos, fizemos Vocês têm que achar uma outra solução. Eu, infelizmente, eu acho que vocês realmente sofrem de furto constante lá, mas nós não podemos aqui, baseado nessa injunção, desconsiderar o auto de infração. Mas o problema do auto não é a maioria foi razoável. cumprido. Mas não é questão de ser maioria, é na totalidade, é em tópico, você tem que cumprir em tópico. Se você cumprir 70%, não tem um abatimento na multa. Se você cumprir 20%, não tem um abatimento na multa. A multa aqui dá A multa, ela, qual que é o valor?
A multa dava para ele suprir um mês de papel de R$500. A gente fez depois, foi cuidado. Vocês têm que achar uma caixa de guardar esse tipo de Na material. verdade, encontramos, tanto é que isso aí é de 2011, a partir desse período Não já não tem existe mais. mais. Pra cá não teve nada mais disso. Não teve mais nada. Aquelas, disso. A gente já aquelas cumpriu. folhas individuais, tem um serviço do usuário levar aquele tanto para casa, você não leva o rolo. Se você pôr rolo lá, botar sabonete em barra, tudo isso precisa ter Mas certeza. a gente conseguiu achar esse meio termo e a gente hoje não tem mais atuação sobre essa situação. Isso aí é de 2011, foi quando a gente... O problema, viu, doutor, é que eu tenho, e assim como os demais conselheiros têm certeza, a gente tem até vontade de ajudar, mas eu não tenho como passar por cima disso. Não tem uma base porque legal, não- mas aí tem eu vou uma dizer o quê? Não, o senhor está certo que roubaram o papel e baseado no provável roubo, no furto, nós vamos anular Tem as uma notas situação. fiscais dos materiais que foram comprados. Né? Foram comprados os materiais, a gente não ia pegar esse material para a gente, foi colocado lá. Então tem as notas fiscais, a gente atendeu, só que infelizmente ocorreu o furto. Infelizmente, eu não vejo como a gente se esquivar do alvo. Não sei que Você que tivesse apresentado uma queixa na delegacia, qualquer coisa assim. o roubo de. O delegado manda pra ele. Nós apresentamos a nota fiscal. E qual é a base legal do negócio? Porque o fiscal vai lá e Nós apresentamos a nota fiscal da compra do material. Mas não está garante a presença do local, isso é que é o problema. O fiscal vai lá não tem, aí o fiscal lava o alvo. Qual é a base legal que nós temos para dizer assim, não, vamos atenuar porque. E faz que eu sei que o nego leva mesmo. Coisa de pau. Eu vou confiar o relator. Coisa de pau, lá. E aí, Vai Renato? fazer o quê? Pela manutenção, porque não tem Conselheiro, base legal lá. Eu não tenho base legal nenhuma. Eu vi que o Danilo, a Danilo aqui, quase que ele não fala. Contra Marcos é doido. Não tem jeito. Doeu, Danilo. Doeu, botar a conta lá. Não achei essa vergonha, mas o terminal tem Os três primeiros também é uma questão de regulamentação, mas esses outros coisas. somente de 2011 para cá mesmo, parece que está tendo um diálogo maior com a Atlântica e com a GR, com a fiscalização da GR, a gente tem melhorado. Eu mesmo fui em 2011, 2012, eu estive lá no terminal algumas vezes e a gente observa que está melhorando. Tem algumas situações lá que era muito calamitosas, tem um negócio do mato lá embaixo, que os vizinhos reclamavam bastante, mas que eles tinham algum problema com o vizinho lá. E parece que isso já está resolvido também. Né? Então, a gente vê que já está, a relação já está melhor com a fiscalização da condenação das atentadas. Mas agora a situação que tem de auto já lavrado, quando chega esse ponto de auto lavrado, para a gente anular uma notificação, tem que ter alguma Tem que ter uma base legal. confundente. Tem que ter uma base legal, um fato relevante que você, por exemplo, se você tivesse feito sei lá, um BO lá na delegacia, nesse dia aqui, aí é um fato, já é relevante. Porque, ó, o cara puseram pau e foi roubado mesmo. Mas isso não existiu. Aí eu pessoalmente não tenho como dizer assim, não, vamos atenuar isso, porque eu sei que de fato tem que levar mesmo. Por exemplo, eu sei que a cota está grande, mas só a gente já está conversando. Agora, por esse valor aí, eu preferia bater os traços de papel dele lá, porque e eles pau, não dá para comprar o governo todo. Né? Pois é, tem uma situação mais ou menos semelhante a essa aí, teve a antiga, mais ou menos essa época aí, 2011, 2012, o terminal aqui de Goiânia, né? De fezes de pombo. Aí o pessoal veio conversar com a gente, que a fiscalização da GR foi, divertiu, né? Voltou lá, autuou, que os usuários do terminal estavam reclamando mais, aí eles vieram conversar com a gente. Mas o que vocês querem que a gente faz? Porque matar os pombos já é crime ambiental. Né? O pessoal está fazendo limpeza lá de hora em hora. O que faz mais? Não tem jeito. Aí fez junto com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que estão capturando os pombos e levando para anunciar o pessoal da Secretaria. Aí volta de novo. Aí volta de novo. Mas... O problema é que os próprios usuários fazem a alimentação do pombo.
próprios usuários lá pegam, levam e alimentam o ponto lá. Então, para eles saírem de lá é complicado. Isso aí também a gente está passando por uma situação semelhante lá. A gente já entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para ver o que pode ser feito. Como se falou, a gente não pode matar. Nós não podemos prender. Podemos colocar a armadilha lá para prender, porque isso aí também é crime. Então, tem que ser... Difícil. É complicado, é uma situação. Só tem que soltar foguete lá. Os usuários pegam e reclamam do foguete. Passa os 4 usuários do SUS. É difícil. Isso aí. É difícil. Obrigado. Obrigado. Doutor, lamento. Foi dessa vez. Obrigado. Mas saiu a maioria. A gente compreende perfeitamente, mas tem uma parte legal. É, o que até o dono da empresa falou foi que na ratificação colocou somente o artigo 79 da resolução 526 e não colocou o artigo da multa. Mas eu também entendi que só esse detalhe, eu acho que até conversei com Não, mas tudo que você falou, você tem razão. Infelizmente, o processo não tem jeito de fazer. Né? Tem razão de falar que foi feito, eu acho que até que tinha 12 banheiros por causa de um. A gente não tem nessa condição de penalizar um cara por causa de um banheiro, mas. É o que a gente comprou foi as notas fiscais da compra dos materiais, né? Porque se a gente comprou o material foi porque utilizou, não tem como a gente pegar e comprar o material e ficar estocado. Já essa parte aí, certamente, se todo mundo fazer outra posição, outra pessoa. O que a fiscalização tem sido orientada é até que é na conversa e nas advertências, antes de chegar ao ponto de declarar uma ordem de infração. Acho que vocês devem estar tendo uma conversa com o pessoal da fiscalização, de orientação. Esses autos de infração, os anteriores, que esse aí é 2011, quando foi dessa uma campanha, esse aí a gente teve um certo problema em comunicação. Os essências agora a gente já está tomando todas as providências, a gente faz, inclusive a gente está fazendo um cronograma de obras de serviços que a gente está fazendo, então a gente está bem adiantado com relação à situação, mas esses anteriores a gente teve dificuldade em conversar com os fiscais. É porque eles também ficam circunscritos ao que constataram no local. Para eles reverem uma posição. O que a gente questionou bastante. Injustificadamente, eles podem correr um crime funcional maior ainda do que. O que a gente questionou bastante e questiona inclusive até hoje, a gente está, mas hoje a conversa é melhor, porque é o seguinte, o fiscal chegava lá e fazia fiscalização, constatava, por exemplo, que essa parede aqui está precisando pintar. A gente fazia a pintura, o fiscal não chegava e falava, não, a parede foi pintada. Fez o relatório lá que a parede foi pintada, ele não faz isso. Então, nesse caso aí, por exemplo, o Marcão falou, foi 1 ano depois. Lá, ele já foi lá várias vezes e constatou que tinha papel. Aí 1 ano depois, ele chegou lá e constatou que naquele dia não tinha papel, só que anteriormente ele tinha constatado, daquele dia em diante lá, eu constatei que tinha papel. Isso daí foi uma fiscalização 1 ano depois. Não é possível que durante 1 ano aquele banheiro ficou sem papel, sem papel atuário. Então isso aí que a gente questionou. Então até o Marco Aurélio falou, 1 ano depois, ele não ficou sem papel lá 1 ano. Se ficasse até é perigoso interditar o tenor do lugar. E vamos corrigir essa rota aqui. Você despertou para mim aqui um detalhe que a gente precisa estabelecer junto à fiscalização um prazo para que ele retorne e constate se foi feito ou não. Descarga prazo razoável. Cada de material de consumo tem que ser um prazo razoável, é curto. E essa notificação foi dada para 90, 30 e 3 dias. Então, com 3 dias na verificação, de 3 dias a de 30 e 90. E 1 ano depois, né? Vamos. Está tudo aprovado. O próximo item. Ele cumpriu. Não, agora eu vou 30, 90. Não, ele não foi dado o prazo. Volta para ele. Só apareceu 1 ano depois para fiscalizar de novo. Então eu vou fazer uma sugestão para o senhor. Aí isso aqui muda. No entra depois com o pedido. Bom, deixa a finalização. Tá bom. Eu vou finalizar o item, viu? Mas esse aí é o pedido de revisão. Corresponde ao 4.6, 4.7 e 4.8 da pauta. Então, o processo da ação de ato
Obrigado, senhor Moreira. Obrigado. Em grau de revisão, de testigo e processo, o contrato fica para suspensão. Porque não apareceu nenhum fato relevante que ensejasse a modificação da decisão anteriormente prolongada. Então, Acompanhe. Conselheiro que acompanha o relator para manter a manutenção da auto de infração, Os três processos desde o Santiago? eu tenho essa ideia. Por manutenção. queiram ficar como estão, aprovados. Voltamos ao item 3, conselheiro Danilo, pedido de revisão. Bom, pedido de revisão, interessado expresso mais limitado, processo 2011, final 3697. Pedido de revisão, a gente sabe aqui pelo decreto 7755, a lei 13800, cabível quando tem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a adequação da sanção aplicada. Os argumentos trazidos não são fatos novos que poderiam ter sido alegados na fase de recurso, de defesa de recurso, verdades repetidos, então vamos pela manutenção. Se receber o pedido de revisão, mas negar o provimento, consequência de manutenção do órgão de ação. Conselheiro, acompanha o relator. Acompanhe. Aprovado. Passamos ao item 5, apresentação e discussão de processo com recursos a serem atados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5.1 ao item 5.10. Dois primeiros processos, 5.1 e 5.2, interessado em Itapur, transportes de passageiros por limitada, não portar no veículo durante a viagem, certificado de registro de veículo. Argumenta o recurso em suma, que o auto de infração foi lavrado após 30 dias, afirma que mantém os documentos inerentes à fiscalização que são exigidos pela GE atualizados, que é o final o cancelamento do auto de infração. Que, como a gente já discutiu e orientado pelo jurídico, trata de prazo impróprio, não interfere nesse prazo da lavratura do auto de infração, e pela fé pública do fiscal, voto pela manutenção dos dois auto-infrações. Conselheiro que aprova a manutenção da auto-infração. Aprovado. O 5.3, alteração goianésia. Antecipar, retardar sem justificativo horário de partida da viagem. Horário. Partiu às 19h20, quando teria que partir às 19h. De Goiânia, viagem de Goiânia a Goianésia. Atrasou 20 minutos. Alegou no recurso em suma que o atraso ocorreu porque a empresa que utilizou votos antes autuado incorreu em atraso, que impediu que estacionasse para desembarque. Aqui eu estou indo pela fé pública do fiscal também, e por não ter comprovado esse atraso, se usou outros votos lá, às vezes uma declaração da concessionária do terminal já resolvia, mas eu voto pela manutenção. Conselheiro que acompanha o relator. Aprovado. Processo 2012, final 9563. Interessado, Expresso Moreira, limitada. Retardar sem justificativo. Presidente, esses processos do item 5.4 até o 5.9 são todos de retardar as viagens. A gente observa que nos argumentos não tem fundamento, semelhantes aos que a gente já discutiu aqui nos conselhos. Se puder colocá-los em bloco, eu antecipo meu voto e voto pela manutenção. Conselheiro que aprova 5.4 ao 5.9, pela manutenção do auto de infração. Aprovado. 5.10. Interessado, Expresso Marli. Para pegar com veículo, salvo com para-brisa, com trinca. Esse caso é aquele que não foi observado a resolução que já tinha sido, que não tinha sido revogada até então, que tinha trazido advertências anteriores. Eu voto pela anulação. Conselheiro que acompanha o relator.
Pela anulação do processo, aprovado. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 6.1 ao item 6.19. Bom, eu estou aqui em dúvida se a gente vota tudo isso em bloco. Eu, particularmente, acho que esse negócio de votar em bloco, às vezes, é um negócio complicado. Mas, como nós estamos aí num novo esquema, eu vou, até contrariando um pouco a minha condição, eu vou votar todos os blocos, todos os processos, do item ponto 6.1 ao 6.19, eu vou votá-los em bloco, por ser todos para manter os autos de infração específicos, baseado no teor do relatório e do voto expresso de cada um dos processos. Os conselheiros que acompanham o relator, do 6.1 ao 6.19, pela manutenção do auto de inflação, aprovado. Passamos ao item 7, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 7.1 ao item 7.9. Item 7.1 a 7.9, todos pela manutenção do auto de inflação. Aprovado. Item 8, apresentação e discussão de processo sem defesa serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 8.1 ao item 8.10. Bom, isso por questão evidente, são revés, então eu voto pela manutenção de todos os autos. O conselheiro que aprova do 6.1 ao 8.1 ao 8.10, pela manutenção dos autos, aprovado. Item 9, apresentação e discussão de processo com defesa intempestiva ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Esse eu não conheço por ser defesa intempestiva, portanto fica mantido o auto de infração. O conselheiro que aprova o relator, aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo sem defesa serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 10.1 ao item 10.34 da pauta. Item 10.1 ao item 10.34, todos da NQT, manter o auto de inflação. Aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo para reexame serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 11.1 ao item 11.3. Esses três processos, eles foram analisados pela Câmara de Regulamento, que decidiu anular os autos de infração respectivos, por conta justamente dessa questão de brinco em dia. Foram analisados antes da divulgação da resolução 442 e eu estou acompanhando o entendimento e anulando, votando pela anulação. Todos três? Os três. Os conselheiros que aprovam pela anulação, Acompanho. aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processo para reexame ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 12.1. Cadê o último? Processo final 3155, final 3155, sobre reexame para esse conselho, uma vez que ele foi anulado na Câmara de Julgamento, interessado real expresso, por infração ao artigo 1º, inciso 1º da Lei 14.480, para executar transporte intermunicipal de passageiros com serviço remunerado, sem a devida autorização expedida nos termos da legislação. O processo foi julgado na Câmara de Julgamento e foi anulado naquela instância. Entretanto, vistos e analisados os autos, verifica que a decisão da Câmara do Julgamento foi no sentido de anular a anulação, seguindo orientações da área de parecer da área jurídica, fundamentada no
o fato do veículo ter sido alienado a terceiro em data anterior à sua lavratura. Ele vendeu o carro, vendeu o veículo, a Real Expresso vendeu o veículo, ocorre que não houve transferência junto ao órgão de trânsito e nem tampouco a baixa no cadastro da GE, nenhum nem outro. O jurídico entendeu que, baseado apenas na data constante do recibo de transferência apresentado nos autos, a data apresentada no documento era anterior à notificação, à autuação da GE e, portanto, então, a Real Expresso não teria responsabilidade. Eu entendo de forma diversa, esse entendimento também foi mantido pela Câmara, eu entendo de forma diversa, uma vez que não basta apenas assinar o recibo. Enquanto perdurar nos registros dos órgãos de trânsito e no cadastro da GE, a responsabilidade é de quem consta tanto num quanto no outro, que é o caso específico aqui do processo. Então, eu vou reformar a decisão da Câmara de Julgamento e vou manter o auto de infração contra a Real Expresso. Conselheiro que aprova, aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo para reexame, serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 13.1 ao 13.10. Bom. Aqui que nesse. Minha assessoria fez uma saladainha aqui. Vou separar aqui. De 3.1 a 3.7, a 3.10, nós temos o 3.1, 3.2, 3.13 e o 3.10, quer dizer, o 3.1, 3.2, 3.3 e 3.10, de respeito à questão do serviço prestado pela OAS nos hospitais e estabelecimentos de gestão de saúde, em que não havia resolução específica para captação das respectivas penalidades. Então, se usava aquela legislação geral. Então, por falta dessa resolução, esses 4 processos, eu estou votando pela anulação deles. O 2013, eu interessado em Instituto de Gestão em Saúde, e o 2013, 8419, também do IGES, e o 3.3, interessado PD Construções de Comércio Limitada. Você tem um livro aqui, eu peguei no. Deu 10. Você está anulando por quê? Porque não tem resolução específica para isso. Centro Você comercial. está usando o Conselheiro? não tem resolução específica para estabelecer a penalidade, a gradação da penalidade, e estava sendo. Eu em outros processos, só entendimento pessoal meu, eu votei com base no contrato. Eu votei que o contrato é suficiente. Mas o mesmo contrato aqui no caso Não foi feito, Vamos na lei geral. nesse caso, na lei geral, Na 13. não citou nem o contrato. Não. Quer dizer, aí os fiscais então fizeram Mas já hoje existe a resolução. Já hoje vai tudo. Já tem a resolução. Então, esses 4, eu estou votando pela anulação por conta dessa situação da aplicabilidade da lei geral sem definição, com a resolução que estabelecesse o grau de penalidade e as respectivas punições. Conselheiro Pela que anulação. Conselheiro que aprova. 3.1, 3.2, 3.10, Os 4. pela anulação dos autos. com essa ressalva aqui que eu fiz, eu acompanho. Aprovado. O 13.13
4. No 13.5, eu estou pedindo anulação do processo porque enquadraram empresa com CPF de outro, CPF diferente. CPF não, CNPJ. CPF é o meu. Qual que é o CNPJ. processo? São os processos 13.4, que é 13.4, que é Transbrasiliana Transporte Limitado, mas também tem o CPF, CNPJ diferente. E o 13.5, que é Bilu Transporte, deve ser verdade, Bilu Transporte Limitado, também com CNPJ diferente do CNPJ da empresa. Então, Bilu é o cachorro da... Ei? Bilu era o cachorro da Mônica, né? Viu? A Bilu. O nome é Bilu, tem o cachorro. Bom, e esse... Não eu sinto o pagamento dele, não? O que é diferente? Mas considerem pela anulação dos dois? Dos dois. Aprovado. Agora 3.6. O 13.9. 3.1, 2, 3, 4, 3.6. 3.6. Você é do você é assim ruim, Ah, Reação por representação da multa. pois eu vou dar esse valor. Consideração. Isso aí, por que o pagamento dele lá? Ó, Por que o pagamento dele lá? vou fazer auditoria urgente aqui. Não, eu já mandei. Na Expresso Arte e na Expresso entendeu? Acho que essas duas a gente tem que verificar muito bem como é que é a composição da razão do contrato social. Eu tenho te falando o negócio do carro. Saiu, né? Eu vi lá, mas é. Falou mesmo. Ó, vai. Ligou aí? Ah, Estava deixando de falar comigo, eu era o governador. Estou ligando o celular. O Marconi. é que ele, esse veículo aqui, ele não era cadastrado na GE. Ele foi multado por falta de certificado de registro. Eles foram multados por falta de não ter o CRV, sendo que ele não podia ter o CRV, porque não era cadastrado. Ele tinha que ter entrado lá no clandestino. E pagaram ele de forma irregular. Então, por isso que tem que anular. Aí, ó, o cara Pode ser aproveitado. está errado, mas ele tem que anular porque fizer mais errado ainda. Tá na Nós zero. não podemos aqui. Nós não podemos. Nós não podemos mudar a situação. E a gente não tem, é por porque a gente não tem um sistema eletrônico capaz de checar essa coisa na hora, igual. Bom, e os três últimos processos, é aqueles processos relativos, por isso, esse é pela anulação, viu, senhor presidente? Se o senhor nos permitir seguir o julgamento, verificar o critério. Não. Vou olhar para você. Aí para a reunião, presidir uma reunião do conselho, fica bom também. Aí é brincadeira. Aí eu vou pagar a Não é, porque a gente discutiu isso aqui, sabe? É? Assim, liberou que a clandestino só ia aplicar Ah, o se não tinha cadastro aqui no GE. Para esse, só ligando ali na porta do lugar, na praça, quem tinha cadastro no GE era 05. Porque tem cadastro. 05, o cara está Não, lá. vai mandar que eu estou Ele esperando. é 3.200, mas ele não vai preso. O clandestino é PH 14.400, mas ele Não. vai tratado porque é crime na lei. Aí ele vai preso, é um capricho. Senhor presidente, nós podemos dar continuidade à reunião? Pô, dá uma vontade de fazer. O telefone para fazer. O governador estava lá dentro. É um mentira, não era do nosso. Pode ser o Guilherme Velho. Pode continuar. Bom, então esse processo eu estou votando pela anulação porque ele foi enquadrado de forma irregular, quer dizer, enquadrado ele com o CRV, sendo que ele não era cadastrado na GR. Então não dá para mudar e colocar ele como clandestino. Bom,
de pagamento regular, que é o processo Não. 2012 final, 0235. E o processo, os processos 2013 final, 2966, 2013 final, 4894 e 2013 final, 3929, pela anulação, porque é aquele negócio de infração do para-brisa, trinca de para-brisa, que tinha que ter sido lavada uma advertência e tal, e já lavada. Conselheiro que aprova pela anulação? Esses três de anulação. Aprova. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador, você tem alguma coisa a fazer? Não. Está encerrada a reunião. Estamos desligados.